Olá, Tudo bem? tudo bem, Simone? Boa Boa noite. noite, tudo certo? Tudo certo, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Imagina, vai ser um prazer falar com você. Hoje a gente tem um assunto muito importante, né? Aham. Assunto muito interessante que você escolheu para a gente falar. É, Já deu, show de bola. Acho que o pessoal vai gostar bastante do desenrolar do assunto. se Deus quiser. Tá dando para me ouvir bem? Tá bom o áudio? Tá certinho? Eu te ouço bem. Joia. O pessoal que estiver entrando, se tiver alguma falha, algum bug, alguma coisa, avisa pra gente não ficar falando aqui sem ninguém ouvir. O seu áudio também tá ótimo, tá perfeito aqui para mim. Ai, que bom. Vamos ver se eu consegui Eu- ajustar, porque eu tive uns problemas nas últimas lives aí. Aí meu marido pôs um roteador aqui do ladinho. Então agora acho que vai. Não, tá perfeito, tá perfeito. O áudio e o vídeo estão perfeitos. Eu tô aqui com o roteirinho aqui do lado, e aí eu vou te interromper o menos possível, tá? E vou deixar você falar. Teve duas perguntas aqui que eu coloquei uma caixinha hoje para o pessoal te perguntar as coisas. Teve duas perguntas aqui. E aí, conforme o assunto for desenrolando, a gente vai falando, ou então eu te deixo para o final, você que manda. Uhum. Não, eu acho que pode E conversar, a gente pode ir conversando. Você vai perguntando se surgir, também se alguém que está aqui com a gente quiser perguntar, pode perguntar, porque aí vai enriquecendo a nossa conversa, né? isso, se aparecer alguma pergunta aqui, eu vou anotar aqui, e aí, né, se estiver no meio da fala e tal, depois no final a gente volta na Retoma. pergunta. Pode ser? Pode ser, claro. Então, joia. Se quiser ir se apresentando, Simone, falar do que exatamente você falar um pouco do seu trabalho. Eu trabalho, assim, eu faço tantas coisas. Eu sou fonoaudióloga, né? Me formei primeiro no magistério, depois em fonoaudiologia. Trabalhei em consultório e escola por muitos anos, né? Então, consultório direto, atendendo especialmente crianças com distúrbios de linguagem. E escola também, eu trabalhei em todas as áreas, né? Então, fui desde auxiliar de secretaria até coordenadora da escola. Trabalhei mais de 30 anos com escola de educação infantil. Dentro desse trabalho, eu orientava professores e orientava pais, né? Então, eu tenho uma experiência muito grande no trabalho com família. E aí, o ano passado, eu terminei um master em orientação familiar, matrimônio e família. Então, agora, além dos Legal. atendimentos fonoaudiológicos, eu também atendo em orientação familiar, né? Que é um trabalho de justamente ajudar a família a estruturar os aspectos que precisam ser estruturados, que estão encontrando dificuldade. Então, às vezes, é no relacionamento do casal, às vezes, é exatamente no manejo da educação do filho, né? Então, não sabem muito bem como conduzir, algumas situações pontuais, não sabem como Uhum. planejar essa educação, e aí eu atendo mentorias com esse objetivo. Ah, que legal. Então é uma coisa que transcende ao ambiente escolar, digamos assim, né? Sim, Não é só exatamente com questões escolares, é com a família em geral, estruturação, toda essa parte. exatamente. Eu trabalho em escola, dou palestra em escola, desenvolvo projetos em escola, mas também faço esse trabalho de tutoria, né? Mentorias em orientação familiar. Legal. É que essa foi exatamente uma das perguntas que deixaram, né? O que seria exatamente a orientação familiar? E aí, no primeiro momento, podia parecer que era uma coisa voltada para a escola, mas não, é no geral mesmo. Então, muitos casais, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você, tá? Às Uhum, vezes, o casal está com dificuldade em estabelecer rotina ou em exercer autoridade, né? E a criança não obedece, eles não estão sabendo como fazer. Então, eles marcam uma mentoria para a gente pensar em estratégias, né? Num plano de ação. Então, eu preciso entender uhum. bem a situação, o que está acontecendo, e aí a gente vai trabalhando aquilo que precisa ser trabalhado para que eles possam
conseguir resgatar essa autoridade. Às vezes são casamentos que se acabaram, né? Então a mãe e o pai não estão mais juntos, mas eles precisam ter um plano para a educação do filho, né? Porque pode até ser ex-marido e ex-mulher, mas ex-pai e ex-mãe não dá para ser, né? Não tem Não jeito, tem jeito. né? Então aí a gente faz um trabalho com esses ex-casais, né? Visando o processo educativo do filho. Então são mentorias bem específicas, entendeu? Nossa, Depende eu da imagino a demanda da complexidade de família, uma né? coisa dessa. Sim, eu imagino a complexidade de uma coisa dessa, né? Para organizar isso tudo. É Nossa, complexo, mas é bem interessante. Eu gosto muito do que eu faço, né? Faço com muito amor. muito Eu acho legal. que é o que vale, né? Claro, lógico. Não, que bacana. E aí, quais são os três pilares de uma família sólida? Que, né, nesses tantos anos de experiência que você tem, o que seria exatamente uma família sólida? Você tem assim uma ideia de um conceito ou depende da família? Como é que seria isso? Como é que você vê isso? Então, Rafael, a gente gira, né? O mundo dá mil voltas, mas a gente sempre acaba chegando a alguns pontos que são comuns. Então, a família, para ela ser sólida, né? Ela precisa ter uma estrutura, né? A família precisa ter Uhum. uma estrutura bem estabelecida. Lógico que os tempos mudam, as circunstâncias mudam, então a gente vai precisando ter algumas adaptações, né? Mas o que é fundamental não, não dá para mexer, né? Porque quando a gente começa a mexer naquilo que é fundamental, a estrutura do prédio balança. Então, A gente pode pintar o prédio, né? Mas não tirar as barras que sustentam a sabe estrutura, né? aquela coisa de quando você vai fazer uma reforma, especialmente em prédio mesmo, de apartamento, que Uhum. você quer quebrar uma parede para aumentar um cômodo, outro, e aí lá na planta está escrito assim, ó, esta parede não pode mexer. Porque Essa está proibida. essa é da estrutura do prédio. Se você mexer, vai dar problema, né? Uhum. Então, o que a gente está assistindo hoje é exatamente essa mexida em estruturas que não poderiam ter sido mexidas, Mexido. né? Então, o que nós estamos vendo hoje, né? É uma coisa que tem aí, até você mesmo colocou nos seus stories hoje, né? Aquele vídeo que é um recorte, né? Do podcast que eu fiz lá no Brasil Paralelo com a Andrea, a mãe dos Uhum. outros, onde eu estava falando que as mães não estão deixando os pais serem pais. É óbvio que aquele recorte foi um recorte muito pequenininho, então ele dá Sim. margem para um monte de fantasias e tal, né? Mas se a gente olhar com bastante serenidade para essa situação, sem paixões, a gente vai identificar com muita facilidade que as mães, a maioria das mães, a sociedade de um modo geral, não só as mães, tendem hoje a querer que o pai seja igual à mãe, né? Não é difícil da gente entender, tá, Rafael? Veja só, a Hum. luta das mulheres ao longo dos últimos séculos aí foi se igualar aos homens do ponto de vista profissional, social, é isso. Então Sim. a mulher vai votar, o que é muito justo e tudo bem, eu acho que é uma luta ok, vai estudar, perfeito. E aí a mulher entra no mercado de trabalho e começa a concorrer com os homens pelos cargos, né? Com isso vem a como que eu vou dizer? Vem o ônus e vem o bônus, né? Então eu tenho um Sim, cargo, sim. eu tenho o salário, mas olha, eu também tenho uma carga horária enorme de trabalho, eu tenho uma carga de viagens muito grande, etc e tal. Eu Então, tenho pressão
no mundo corporativo, que é uma novidade, entre aspas, né, para o mundo feminino, aquela pressão de competitividade, de eficiência, enfim, tudo que envolve Pois aquilo, é, né? que não é muito próprio da estrutura da mulher, né? E Sim. aí, a mulher foi galgando esse lugar. E tudo bem, tá certo? Hum, Acontece que, para eu me equiparar ao homem que está no mercado de trabalho desse modo, eu desejo que ele se equipare a mim naqueles cuidados que são próprios da minha pessoa dentro da minha casa, tá certo? sim. E a maioria das pessoas fala assim, gente, isso aí é a coisa mais preconceituosa que existe. A maioria não. É uma minoria, mas é uma minoria barulhenta. Então, É uma minoria bem bagunceira, bem né? bagunçado. Então fica assim, imagina que fala preconceituosa, que absurdo, isso é cultural. Então vamos lá. A mulher, ela tem um corpo preparado para acolher, certo? A mulher tem útero, o homem não tem útero. Então, isso significa que existe no corpo da mulher um lugar preparado para acolher uma nova vida. É impossível, Sim. Acolher e organizar, né? Aquilo sim, vai se organizar ali dentro e tudo mais. aquilo vai se organizar dentro do corpo da mulher, vai crescer a partir de tudo que a mulher oferecer para esse novo ser, tá certo? Então tem lá o cordão umbilical, que gruda a mãe no bebezinho, né? O que a mãe come diretamente influencia no que o bebezinho tá na formação dele lá. Se a mãe toma algum remédio. Então veja só, a mulher, desde o momento que ela sabe da gravidez, antes, desde sempre, o corpo da mulher está preparado para receber uma vida. Todos os meses a mulher menstrua. Então significa que todos os meses aquele corpo, aquele útero se preparou para acolher uma vida nova, tá certo? Então isso Sim. faz parte da vida da mulher, tá? O O homem ciclo não. natural das Oi? coisas, né? O ciclo natural das coisas, né? Que o pessoal tanto odeia, assim, o ciclo É uma natural. coisa que imagina é cultural. Não, não é cultural. Né? Não tem O como. útero não brota na barriga da mulher por uma questão de cultura. É estrutural do corpo, do organismo, né? Muito Sim, bem. Então, a mulher tem este corpo preparado para colher. O corpo preparado para colher tem uma série de hormônios, tem uma série de possibilidades que são causadas até por esses hormônios, pelos neurotransmissores, por todo o mecanismo da mulher, que ela tem uma percepção, ela tem um modo de tratar a criança que é próprio do sexo feminino. Ponto. Isto é da natureza da mulher, tá certo? sim, Quando eu quero que o meu marido, que não tem o corpo preparado para acolher um bebê, que nunca jamais na vida menstruou, nunca passou na cabeça dele, quer dizer, o pai, eu não sei dizer exatamente o que é para um homem a expectativa de ser pai, porque eu só consigo ver isso do ponto de vista da mulher, tá certo? Então eu sei por estudos que assim, o homem tem uma outra perspectiva da paternidade, né? Então, uhum, lógico que o homem ama a criança, é lógico que o homem acolhe a criança, é lógico que o homem oferece segurança, mas é de um outro lugar, é de uma outra possibilidade de ser, tá certo? de uma outra forma, né? Literalmente. Literalmente outra forma, né? Então, o homem, ele tem a voz mais grossa do que a mulher. Normalmente, tá? Eu sou fonoaudióloga. Olha,
14, 15 anos tem a muda vocal, gente, aquela voz dos meninos fica super esquisita, né? E aí depois engrossa. Fica variando, né? Dá uns agudos, volta no grave, você não controla direito, é um negócio super esquisito. Super esquisito, mas, ué, depois se estabelece mais grossa, mais grave, né? A mão do homem é maior que a da mulher. O braço do homem é mais forte que o da mulher. Isso não é cultural. Isso é biológico, entende? Eu Uhum. posso me matar na academia, não adianta que eu não vou Existe um chegar teto, né? a ter a estrutura muscular tua, do meu marido, do meu filho, tá certo? Por quê? Porque nós somos diferentes. Sim. E aí, quando os pais veem as suas mulheres lá no mercado de trabalho, trabalhando lá e trazendo recursos para casa e tal, tal, tal. E eles chegam em casa e tem as crianças lá, eles vão ajudar. E é bom que ajude. É maravilhoso. Que ajude, não, que assuma a responsabilidade de muitas coisas. Sim, sim. Só que é do modo deles. E quando eu falo que a mulher impede, é porque a mulher faz assim, ó. Isso eu vejo o tempo inteiro. Faz 38 anos da minha vida que eu vejo essa cena, tá? Então eu não tô tirando da minha cabeça. Eu vejo, é um fato. É isso que eu ia falar. É bom você trazer toda essa experiência prática, porque são coisas que a gente costuma ver em vídeos, a gente costuma ver em livros, em artigos científicos, sei lá, mas não, são 38 anos de Aí prática, eu né? vejo, entendeu? Então, quantas vezes os pais sentavam na minha frente na escola e aí a mãe dizia, fala da mãe. Ai, mas é que ele é muito bruto com a criança. Ele pega de um jeito, ele pega com força. Então, pera lá. Não é que ele pega com força, é que ele tem uma força na mão que é diferente da sua, né? Eu acho graça. Eu hoje sou avó, né? Tenho uma netinha de 3 meses. E ela usa uma chupetinha que tem um biquinho, tem um buraquinho. Então você põe o dedo ali no buraquinho para estimular, para colocar a chupetinha na boca dela. O meu cabe o dedo indicador. O meu marido tem que pôr o mindinho. Porque o indicador dele nem cabe na chupeta. Entende? Então, assim, Exato. é isso. Né? Então, o pai, ele é aquela pessoa que pega o bebê e joga para cima, né? Ele é aquela pessoa que vira criança, que dá um banho de mangueira, sabe? Aquelas coisas assim. E a mãe tende a querer que o pai, olha, mas você está sendo muito bruto, mas você falou muito alto, mas você. Espera um pouquinho. É só uma manifestação da força muscular dele, da masculinidade dele. E eu não estou dizendo que ele tem que ser grosseiro com a criança, não é isso. Entende? Sim. É que é uma brutalidade natural no modo de lidar mesmo, né? Não é uma manifestação de raiva De ou nem nada violência, disso, é de uma coisa agressividade, natural. nada disso. Entendeu? Só que é às vezes um modo mais objetivo de ver as coisas. Então, é, uma criança vem chorando, tá? Por exemplo. Assim, eu acho que tá dando umas falhadas no. Eu não sei se é aqui a minha internet ou a sua, acho que deu um. Não, agora Então, acho que assim, melhorou. Voltou agora, para melhorou. mim eu não percebi. Não, deixa eu voltar, agora voltou. O que que vem uma criancinha lá chorando, tá? Ah, meu dedo, machuquei meu dedo. A mãe normalmente vai fazer assim: nossa, machucou, fez dodói, vem cá, mamãe vai dar um beijinho, né? Deixa eu pôr um gelinho, descansar. Um pai normalmente olha e fala assim: deixa eu ver, ah, não é nada, né? Vamos lá, Vambora, vambora. bora, vamos lá, vamos fazer. Nossa, mas nem valorizou, não validou o que a criança estava sentindo. Gente, é bom que seja assim. Não é ruim que seja assim. Os dois não precisam. Principalmente com o filho homem, Pois né? é, Porque
imagina um filho homem que só recebe esse tipo de estímulo, assim, de ser acolhido, aí ele começa a gostar daquilo e fazer um pouco de drama, e aí para ser mais acolhido, e não tem ninguém para tirar aquele moleque daquilo, né, daquela situação, assim, daquele confortinho gostoso e tal. Vai causar um desastre lá na frente, E você né? sabe que você está falando uma coisa super importante, né? Porque para a gente trazer os papéis, né, é importante pensar o seguinte, ó. O bebê nasce grudado na mãe, certo? Então, o bebê, quando ele Sim. nasce, existe um cordão umbilical que precisa ser cortado. Vem lá o médico e pam, corta o cordão, tá certo? Mas ele corta o cordão físico. A simbiose não corta, a simbiose existe. Então, aquele Uhum. bebê vai mamar na mãe, aquele vai aconchegado no colinho da mãe, né? Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Uhum. Tá. Tô. Beleza. Aquele nenê vai ficar aconchegado no colinho da mãe. Aquele nenê para de chorar quando ele escuta a voz da mãe, quando ele sente o cheirinho da mãe, porque ele está em estado simbiótico. O cheiro do leite também, né? Tudo isso, Tem- tudo isso. Qual é o papel do pai? O papel do pai é entrar nessa relação simbiótica e dividir, falar assim, ó, este é o bebê, esta é a mamãe. Não são uma pessoa só. Para isso, o pai tem que ser assertivo, né? O pai tem que conseguir dizer assim, não, vem com o papai. Ah, mas ele chora quando tá com você. Tudo bem. Deixa eu chorar um pouquinho aqui comigo, ele vai acostumar Isso. comigo. Aí tá tudo bem, Uhum. né? Eu vou cantar, tudo bem, não é aquela voz tão doce, né? Não é aquela melodia, mas vai dar um jeitinho, vai fazer o vínculo dele com a criança e vai. Nem que seja levar para frente do espelho e ficar fazendo palhaçada. Tá? Os bebês ficam rindo, é uma Você maravilha aqui. vai inventa. O meu genro eu acho super engraçado, porque ele pega a neném e vai meio que cantando e andando pela casa assim. Você fala, bom, é bem diferente da mãe, né? Mas ela adora. A nenenzinha tá com 3 meses e adora já. Ela já conhece o pai É. agora, porque ele participa. Maravilha. Só que se a gente ficar falando pro pai assim, ó, não pega assim, pega assado. Não, segura desse jeito, canta desse jeito. Gente, o pai não vai ser pai, né? Então aí, Vai virar uma aí outra a gente mãe, está querendo duas mães. duas mães. E você sabe que o principal motivo por eu ter feito esse perfil foi esse, né? Porque quando a minha esposa engravidou, assim, eu nunca tinha pensado em ser pai, nem queria, talvez. Talvez não, eu não queria, não tinha pensado. De repente apareceu, pum. Falei, bom, então vou ter que estudar sobre isso, né? Vou ter que entender, vou ter que saber do que se trata. E eu comecei a procurar conteúdo, né, na internet e eu só achei os maiores perfis de pais eram pais tentando ser mães. Os maiores, assim, os mais populares e tal. E eu falei, cara, eu acho que isso aqui tá meio errado, isso aqui. Isso aqui não tá certo. E aí, hoje, eu uso, inclusive, muito como referência, assim, os assuntos que eles trazem, para eu tentar bolar alguns conteúdos que falem o oposto, porque não é possível que a grande maioria dos perfis de paternidade, não só o perfil do Instagram, mas podcast, a quantidade de podcasts que eu achei de paternidade que os caras estão fazendo questão de ser mãe, é um negócio absurdo. Eu falei, eu vou ter que fazer o meu podcast, porque alguém vai ter que falar sobre ser pai nesse Pois negócio, é. né? E aí eu fui estudando e aí eu vou fazendo os conteúdos, mas a primeira inspiração foi isso. Foi, cara, eu tentei achar um tipo de conteúdo que eu não encontrei. É. E aí Então, mas tá muito eu, difícil, sabe? Porque as pessoas estão muito confusas. Então é assim, parece que quando eu falo isso, essa coisa muito, muito básica que para pessoas mais velhas
não surpreende, tá? Os jovens, os pais mais novos, as mães, ficam assim, é preconceito, esta velha preconceituosa, né? Porque não quer que. Não, não, veja só. Eu quero que o pai cuide, sim, que o pai faça vínculo, sim, que o pai brinque com a criança, sim, tudo isso. Só que simplesmente sem negar as características naturais que ele tem. Entendeu? Então, o Claro, acolhimento do pai vai ser um acolhimento diferente, né? A bronca do pai, e é muito, muito engraçado, porque está acontecendo um fenômeno muito interessante, Rafael. E não é a mãe, vamos entender o seguinte, ó. Não é eu, mãe, que impeço o meu marido de ser pai. Não é tão simples assim. É a sociedade, tá? Então, assim, são as mães de um modo geral. É a espécie feminina, tá certo? Que está impedindo, se a gente colocar uma lente de aumento, isso daí que eu tô falando do pai e da mãe. Mas se a gente colocar na uhum. lente de aumento, assim, os homens estão ficando sem lugar na sociedade. Isso pode parecer. Isso é meio que programado até, né? Se você for olhar num prisma um pouco maior, se fizer um zoom out, assim, você consegue ver uns movimentos que são meio que programados para Pois isso, é, né? porque o movimento feminista foi tão grande, foi crescendo de um jeito tão atrapalhado, que tudo que se faz contra a mulher, né, tudo que se faz que não é feminino é contra a mulher, Sim. né? Então, porque o homem faz isso, porque o homem faz aquilo. Gente, o homem é homem e a mulher é mulher. E se a gente partir desse princípio, um respeitar o outro e valorizar o outro, tá tudo bem. E E complementar o outro, né? Por que complementar não? exatamente. Então, veja só, quando você fala, né, quais são os pilares, pensa bem, olha, o que é essa família, né? Vamos pensar o que é a família natural, tá? Uhum. Uma mulher e um homem que se amam, se complementam fisicamente e espiritualmente e afetivamente, tá certo? Então, quando a gente diz assim, existe uma complementariedade que é corporal, física, o corpo do homem se encaixa no corpo da mulher, tá certo? Existe uma É, literalmente, né? literalmente. Existe uma É que você complementariedade. estava falando da questão do. Não, é só porque você falou da questão da mulher acolher, né? O homem, ao contrário, ele invade, ele perfura, ele, né? Ele tem essa coisa e aí ele traz o caos, que é o momento sexual, né? Vem aquele caos, puf, e a mulher vem e organiza aquilo e forma. Então, assim, se fossem para fazer as mesmas funções, não precisava de dois, Não precisava ter né? corpo diferente, né? Não precisava Exato. de... É. Então, aí tem essa questão. Depois tem a parte afetiva, tá? Então, se a gente for pensar na parte afetiva, os afetos, os sentimentos, também são complementares, tá certo? Então, é isso que você está dizendo. Olha, o homem, ele traz aquela novidade, ele introduz, ele sai, né? Ele é mais arrojado, ele busca metas, ele tem. E a mulher, ela tem toda essa questão de acolher, organizar, cuidar. Então, muitos estudos já foram feitos, você deve conhecer um estudo que foi feito na Noruega, que inclusive tem um vídeo enorme na internet, tem mais de 40 minutos, o vídeo é muito interessante, que eles falam assim, olha, em países onde já há muito tempo homem e mulher são tratados exatamente iguais, então, desde o nascimento é dado o mesmo tratamento para meninos e meninas, não tem essa de brinquedo separado, não tem nada disso. Mesmo nesses países,
Quando chega na hora de escolher profissão, você encontra muito mais mulheres no cuidado, por exemplo. Enfermeiras são muito mais mulheres, professoras são muito mais mulheres. Toda a parte, A área de área de saúde em saúde, geral, né? Eu sou farmacêutico cuidado, de tem muito mais profissão, mulheres. E, por eu só exemplo, estudei com mulher. engenharia civil, predominantemente homens, Sim, tá certo? Então, assim, tem exceção? Tem, mas a predominância é essa. Você vai na área da matemática, predominantemente homens, né? Então, existe uma diferença. Que bom, que claro, bom. Então, as pessoas se complementam, entende? E aí, quando existe essa complementariedade física, se gera naturalmente uma nova vida. Que esta nova vida, olha que coisa mais linda, gente, a natureza é tão maravilhosa, Deus é tão perfeito. Esta pessoa tem 50% de carga genética do pai e 50% de carga genética da mãe. Então, o que é preciso para que essa família seja sólida? É preciso que a mãe cumpra o papel dela, tá certo? De oferecer aquele amor que é mais acolhedor, que é mais tátil, né? Aquela coisa muito de cuidado, né? De que o pai uhum, ofereça o amor dele, que é aquele amor mais assertivo, aquele amor que impulsiona, que diz assim, segue filho, vai, né? Voa filho, né? A mãe está muito preocupada com a construção do ninho. O pai está preocupado em falar assim, ó, você tem que sair daqui e alçar o seu voo, né? E como que a gente faz isso? Transmitindo para o nosso filho aquilo que a gente tem como valor inegociável, né? Então, os valores que a gente tem para a vida, as virtudes que a gente acredita que vai ser importante para o filho ter. E a gente só faz isso via uma autoridade bem exercida, hum, tá certo? Então, hoje, quando você vê pais que não conseguem exercer autoridade com o filho, eles são pais negligentes, tá? Aí você pode falar, Simone, como assim negligente, né? Não, eles são amorosos, eles são acolhedores, eles são respeitosos. Não é nada disso. Ser uma autoridade é respeitar, é acolher, é amar. Só que é fazer isso com a responsabilidade de quem está forjando um caráter. Entende? Então, assim, que é como aquele corte, né, que você estava falando numa entrevista, que é exatamente um dever e um direito dos pais ao mesmo tempo, né? exatamente, Eu achei isso muito é um dever interessante. e um direito. E, Fala, pode e falar. me lembrou também, eu lembro de muitas vezes o Olavo, ele falava muito dessa questão da autoridade na questão intelectual, obviamente. Ele falava que a autoridade vem de autor, né? Então, uma pessoa que escreveu muito sobre determinado assunto, ele é uma autoridade, porque ele pariu vários livros sobre aquele assunto. E aí, eu pensando disso na questão da família, né? Quem são os autores daquela vida que está ali? E aí, Exatamente. e nesse contexto de ser o autor da criança, nós precisamos ser autoridades para ele. O Rafael, é uma coisa tão simples, eu não sei por que as pessoas complicam tanto. É muito simples, você quer ver? Você pega essa criança, põe ela no mundo, tá? Ela chegou no mundo. Ela não sabe Uhum. nada sobre o mundo. Ela não tem capacidade absolutamente nenhuma de sobreviver sozinha. Nenhuma. Se você largar Sim. a criança, ela morre. Então, nós, pais, é que precisamos pegar essa criança como se fosse um estrangeiro, né? Então,
chegou alguém aqui sei lá, eu do Alasca, veio parar aqui, eu preciso pegar essa criança e mostrar para ela, olha, isso aqui é bom, isso não é, aqui tem isso, ali tem aquilo, isso aqui a gente faz, isso aqui a gente não faz, né? E eu preciso ser uma autoridade para isso. Então, eu preciso que ela me identifique como autoridade. Que ela olhe para mim. E Sim. isso, só o fato do vínculo que a gente forma com essa criança já nos coloca nesse lugar de autoridade, que não tem nada a ver com autoritarismo. Então, as pessoas Sim. acham assim que quando eu falo que é autoridade é para falar assim, algumas pessoas até me perguntam, mas então como que a gente exerce a autoridade gritando? Não, não. Se você precisa gritar, você já perdeu a autoridade. É porque alguma coisa já deu Já errado, deu né? ruim. Já deu? Já deu ruim, entendeu? Já. Por quê? Na verdade, você tem que pegar aquela criança e dizer para ela, agora nós vamos tomar banho. Só que hoje as mães fazem assim, você quer ver? Filhinho, vamos tomar banho? Vamos tomar banho? A criança fala, não. Não, óbvio. Pô, a criança tá brincando com um brinquedo, vendo, fazendo alguma coisa muito interessante. Só perguntar para ela, você quer sair daí e fazer outra coisa? Não. Não, É a coisa mais óbvia. vamos tomar banho. Então, eu falo assim, aí, essas correntes todas muito confusas falam assim, mas você precisa respeitar a vontade da criança. Ah, Agora acontece é o que seguinte, depende, né? a criança tem lá 2 aninhos. Como que você vai respeitar a vontade dessa criança de não tomar banho? Ela não tem noção da importância do banho. Ela não tem noção do que é higiene. Ela não tem noção. É negligência você deixar a criança suja ou deixar a criança. Vamos pensar em outra coisa. Ela não quer dormir. Não, mas ela não quer dormir. Ela só quer dormir a hora que eu vou dormir, meia-noite. Antes disso, ela não quer dormir. Que consciência essa criança tem de bem, de mal, de quantas horas precisa dormir, que horas é bom dormir? Nenhuma. Ela não tem condições de fazer essa escolha. De decidir sobre Então, isso. É. se eu No falo, final das contas, é mais do que negligência, eu acho. Eu acho que é até um atestado de covardia, sabe? Porque você está pegando uma responsabilidade que é sua de conduzir aquela criança e falando assim, então, filho, ó, você você se se conduz aí, ó, conduz, vai contigo, fica por vai tua contigo. conta. Eu não tô nem aqui. Pode ir fazendo aí do seu E é jeito. isso aí, é exatamente isso, Rafael, que eu gosto de usar para pensar assim. Isso é respeito? Porque as pessoas falam Não assim, tem você tem como. que respeitar a vontade do seu filho. Só que se eu respeitar a vontade do meu filho, eu vou estar sendo um covarde. Eu vou estar deixando ele por conta dele. E ele não tem condições de estar por conta dele. Isso não significa dizer que eu tenho que pegar aquela criança pela orelha e levar para o banho. Não é isso. Não é isso. Mas eu tenho que dizer, filho. Então, eu falo isso para os pais. Eu falo assim, ó, filho, vamos tomar banho. É diferente de falar, vamos tomar banho, filho? Filho, vem tomar banho. Já fica mais E difícil é dizer não. engraçado, né? Oi? O tom, o tom de voz pode até ser baixo, né? E é uma coisa que eu faço com o meu mais velho. Você deu um exemplo legal, porque o meu mais velho ele tem exatamente 2 anos. E na hora de tomar banho, ele nunca na vida dele ele olhou para mim e falou não. Porque é sempre assim, ele tá fazendo um negócio aqui, eu vou pegando ele, assim, filho, agora a gente vai tomar banho, então a gente vai tomar banho. Aí ele explica assim, a gente vai tomar banho, depois vai ter uma madeira, depois você vai mimir, tá bom? Tá bom. E aí ele sai do banho, ele já deita na caminha dele, já vai pegando o cobertorzinho dele e fala assim, mamá. Isso. Já Porque tá acostumado a você fazer. já Não fez, tem, você não tem criou o confusão. hábito. Você criou o Exato, exato. A hábito. rotina, tá tudo Agora, quando ali. a gente vai pegar a criança para tomar banho, a criança dá aquela choradinha. Ai, tá bom. Fica mais um pouquinho. Pronto, o que que É, eu ensinei para essa criança? que Quando chorar ela chora, resolve. ela consegue o que ela quer. Quando ela É. chora, a mamãe para, o papai para, entendeu? E o que que eu vejo muito? Então, só para ilustrar. Às vezes o pai vai pegar para tomar banho, a criança chora e ele leva. E aí
a mãe entra no meio e faz assim: não, mas por que você tá levando ele chorando? Não, não pode fazer ele chorar. Né? Peraí, vamos mostrar para ele que é gostoso tomar banho. Olha, nem sempre é gostoso, mas tudo bem, é banho, É, precisa tomar, entende? Só que você vai e conduz. Então você pega aquela criança e faz assim: vem cá, filho, olha, nós vamos tomar banho. Ah, eu não quero, eu sei, mas vai ser gostoso, você vai ver. Aí é uma delícia, vai ficar cheiroso. Vamos lá. E vai, entende? Então, isso não é falta de respeito, ao contrário. É cuidado, é respeito, é carinho. E digo mais, Rafael, é mais difícil. Porque mais fácil sim. é a gente falar: chorou? Tá bom, fica aí. Ah, não quer? Deixa. É. Só que aí eu não crio o bom hábito, entendeu? Eu vou ensinar. E no final das contas, onde é que isso vai parar, né? Porque se ela, um dia é um banho, um dia é a hora de dormir, um dia é, sei lá, o almoço. Daqui a 2, 3, 4, 10 anos vai ser outra coisa infinitamente mais importante, mais relevante, mais significativa. E aí, depois que a coisa degringolou, né? Eu tenho a impressão, eu não sei se você vê isso na sua rotina de trabalho com as famílias. Eu tenho a impressão que o pessoal tem um pouco de medo do choro da criança, como se fosse assim uma coisa de outro mundo. Ah, a criança está chorando, vamos parar tudo e ver o que está acontecendo para não deixar chorar. É isso mesmo? Ou eu É isso, tô ficando não doido? é isso mesmo. Mas sabe o que acontece? Existe toda uma escola, né, de educação aí que trouxe muito forte para o imaginário dos pais a questão do trauma, entendeu? Então, assim, você vai deixar a criança chorar, ele vai ficar traumatizado, né? Mas você vai arrastar o seu filho lá para o banho, você vai levar sem ele querer, ele vai ficar traumatizado. Você vai fazer comer uma coisa que ele não gosta, ele vai ficar traumatizado. E, na verdade, isso não acontece. Porque trauma, o conceito de trauma. Então, para ser trauma, precisa ser uma coisa muito grande, muito violenta, ou, né? Então, sei lá, vamos supor que a criança viu alguém morrer ali na frente dela, alguém ser assassinado. É que a criança, olha, eu tô com uma criança que eu tô acompanhando a família, é uma criança de 5 anos que está com câncer super importante. Isto é um trauma. Nossa, Isto é um trauma. Essa criança já sofreu, acho que umas 3 cirurgias enormes. Está fazendo quimioterapia. Bom, isso, ok. Com certeza essa criança fica com um trauma da situação, tá certo? sim. Agora, não vai ser ir para o banho sem querer ir para o banho, ou experimentar, que nem eu falo, para as pessoas falam assim, mas você vai obrigar a criança a comer? Assim, olha, eu vou estimular a criança a comer e eu vou dizer para ela, então, ó, eu não gosto disso, tá bom, mas você vai comer só esse pedacinho, ó, este pedacinho, porque você é forte e você consegue comer mesmo que você não goste. Então, come esse pedacinho. No dia seguinte, você consegue comer um pedacinho um pouquinho maior, que você já é mais forte hoje. Como isso faz bem para a saúde, Legal. você vai comer esse pedacinho. E assim a criança vai aprendendo que ela não vai comer na vida só o que agrada, só o que apetece. Entende? Então, Sim. esse, É esse porque senão ela vai comer só biscoito recheado, né? Sei lá, tomar refrigerante. se você for pelo paladar, você vai comer o que é gostoso, né? Uhum. E é muito mais gostoso para a criança, sei lá, a carne, ou, do que o legume, tá certo? Para a criança e para todos nós, né? A gente Uhum. aprende a apreciar porque faz bem para a saúde e a gente vai comer, tá certo? Então, é isso, é você ensinando essas coisas para a criança. Isso é autoridade. Não é eu abrir a boca da criança e enfiar lá dentro, não é isso, né? Então, as pessoas, quando você fala assim, fazer a criança comer, nossa, você já está gerando um trauma. Aquela criança vai ter anorexia, aquela criança vai ter bulimia, aquela criança. Não, gente, não vai. Não vai.
Só que essas teorias todas ficam trazendo essa realidade, entende, Rafael? Mas é engraçado, né? Porque você fala, pensa na palavra trauma, realmente eu penso numa coisa realmente muito séria, né? E não é muito do bom senso a gente imaginar que uma coisa boba, igual ir tomar banho, cause um trauma. Não faz muito sentido, né? Assim, eu nem conheço a teoria, mas eu estou imaginando assim, no sentido do bom senso mesmo. Não tem como, porque senão a criança vai chegar com, sei lá, com 10 anos, com tanto trauma que ela não vai conseguir nem, sei lá, levantar da cama. Eu costumo dizer que até, inclusive, é uma falta de memória, tá? Por que que é falta de memória? Eu vou dizer de mim, eu sou bem mais velha que você, mas vou falar de mim. Para mim era muitíssimo comum a minha mãe colocar comida na mesa e falar assim: bom apetite. Ah, mas eu não gosto muito dessa sopa, mãe. Tudo bem, filhinha, mas é o que tem para comer hoje. Então, um pouquinho precisa comer porque vocês não vão dormir com fome. Ok. E tava tudo bem, tá tudo bem. Eu amo minha mãe, amo meu pai. Tá tudo bem. Eu sou agradecida porque eles me ensinaram a fazer isso. E hoje em dia, parece que qualquer coisa que a gente falar, nós vamos perder. Então, os pais têm medo de perder o amor dos filhos, os pais têm medo de ser chato, os pais têm medo de traumatizar. E com isso, a gente acaba tendo uma postura negligente com as crianças, né? Nós abandonamos as crianças no primeiro estágio da vida. E aí eu já explico por quê. Porque assim, as crianças nascem, quando elas nascem, elas são só percepções. Então elas têm o tato, o olfato, o paladar, né? Aquele conjunto de percepções. Depois, logo em seguida, começam a funcionar os afetos, né? Então, os sentimentos, afetos, aquilo que é próprio do mundo animal, tá? Então, assim, um cachorrinho, que é um animal um pouquinho mais elaborado, mais complexo, ele tem medo quando você grita com ele manifesta saudade do dono, ele abana rabinho, ele mostra alegria, né? Ele demonstra alguns sentimentos, tá? Só que nós podemos mais. A pessoa, ela consegue sair daí e entrar na racionalidade, na intelectualidade. Ela consegue ter a vontade dela bem treinada, né? Então, nós, pessoas, o cachorrinho não consegue. Ele tem fome, ele come. Ponto. Nós conseguimos. Eu posso ter fome e falar, não, não vou comer porque hoje eu estou fazendo jejum. Sim. Vou fazer jejum intermitente. Ah, eu não vou comer porque eu quero emagrecer. O cachorrinho não faz isso. Se ele tem fome, Eu vou na academia porque eu preciso. vou na academia. O que é isso? Isso é a potência da vontade, é uma potência do espírito. Não é uma potência do corpo. Então, se a gente mantém a criança só no corpo, só no desejo, ela nunca vai chegar a ser o que ela pode ser. Ela nunca vai ter o sabor da conquista. Entendeu? Assim, olha, você quer ver uma criança feliz, Rafael? E isso eu já vi assim muitas vezes, muitas. É quando a criança aprende a comer uma coisa que ela não gosta. É mesmo. Gente, a gente recebeu na escola uma vez um menininho que ele comia só pão e macarrão, só, mais nada. Era pão e macarrão. Quantos anos? 5. Pão, não, mentira. 3 anos e meio. 3 anos e meio ele chegou na escola. Só pão e macarrão. Pão e macarrão, pão e macarrão. E a gente serviu almoço na escola e a mãe pôs na escola. Ah, porque ele só come pão e macarrão. Mas por que só come pão e macarrão? Ah, porque ele fica com a avó e a avó só dá pão e macarrão. Mas o fim de semana? Ah, mas aí ele já come pão e macarrão a semana inteira. No fim de semana a gente tá com ele tão pouco tempo, ainda vai ficar forçando, tal, tal. Bom, conclusão. Sobrou para a escola ensinar uma coisa que é própria da família, né? Mas ok. Aí a gente serviu o almoço na escola e fizemos todo um trabalho com ele nesse sentido de que, olha,
mas você vai aprender que isso aqui é bom para sua saúde. Você tá vendo? Então, olha, a cenourinha faz bem para tal coisa, o pepino, não sei o quê, e vai comer um pouquinho, e tá? E ó, quando aquele menino conseguiu comer, a primeira vez que ele comeu alguma coisa diferente, ele saiu, eu falava assim pra ele, você vai sair da escola, você vai contar pra sua avó, primeira coisa, você vai falar, vovó, comi, nem me lembro o que era agora, comi arroz e feijão, sei lá, uma coisa assim. Ela não vai nem acreditar. Mas ele ficou tão importante, ele saiu assim, eu comi. Então, assim, é isso, é o sabor da conquista, entende? A gente precisa ensinar para os nossos Sim. filhos que existe uma alegria, existe um prazer que é muito maior do que o prazer físico e momentâneo, que é o prazer da conquista. É o prazer de Sim. você ser melhor, de você ser mais forte, de você ser mais virtuoso, de você se aperfeiçoar como pessoa. E isso é a autoridade que vai fazer na vida da pessoa. Se eu ficar miando para o meu filho, lambendo a minha cria, eu não vou conseguir fazer ele crescer, que é o que está acontecendo hoje, Rafael. Pois é. E aí tem uma coisa que na minha época era muito comum, eu acredito que hoje ainda seja, né? Que é ficar barganhando com a criança, né? E aí elimina essa coisa da vontade que você falou. A Lecuyer, não sei se você deve conhecer com certeza, né? A Catherine Lecuyer, eu acho que ela é uma educadora, não sei exatamente a formação dela, não sei se é psicóloga, mas ela tem uns livros muito interessantes e ela classifica essa coisa, né, das motivações da criança. E aí geralmente o pessoal para na segunda, que é uma motivação positiva, acho que ela chama, que é assim, ó, se comer tudo, aí vamos passear, sabe? Tipo assim, se fizer isso, então você ganha isso. A criança vira uma barganheira, né? O que acontece? Eu falo E ela muito só isso para ganha, as pessoas ela que eu só, oriento, só tá? faz se tiver recompensa. Eu estou exatamente com uma criança que, quando a mãe diz para ela fazer uma coisa, ela fala assim: o que eu ganho com isso? É É isso. isso. Então, o que acontece? Olha, a pessoa precisa aprender a fazer as coisas pelo bem que isto traz. Então, isto é virtude, entende? Sim. Agora, se eu faço porque eu vou ganhar algo, então então não é um ato de virtude, é uma barganha. Não, é um ato de prazer pessoal. É uma barganha, assim, o que eu ganho com esse negócio aqui, né? Agora, o que eu ganho com esse negócio aqui? Eu ganho a fortaleza, eu ganho a temperança, eu ganho a paciência. Estes são os bens que valem a pena, que vão me transformar numa pessoa Sim. melhor. Agora, se eu como para ganhar sobremesa, entendeu? Então, assim, Acaba sendo um rebaixamento do ser humano, porque o bicho já consegue fazer isso, quando a né? gente Você adestra consegue a coração, a treinar. gente faz isso. Exato, você consegue treinar um bicho para fazer isso. Então, na verdade, o que você está fazendo é transformar a criança num bicho, num pet, sei lá, alguma coisa assim. E é muito triste isso, né? Então, eu acho que assim, por isso que a gente precisa entender que, óbvio, tá? É, quando a gente quer uma família bem estruturada, quando a gente quer filhos bem formados, cada um de nós vai ter que dar o seu melhor, né? Então, o pai vai ter que dar o melhor e a mãe vai ter que dar o melhor. O que as pessoas precisam entender? Que estas posturas, elas se complementam. Elas Sim. se complementam. E é bom que sejam diferentes. Por quê? Porque se eu tenho uma filha mulher, ela precisa se identificar comigo e ela precisa mirar no pai para ela saber quem ela quer conquistar quando ela for mais velha. Então, eu me identifico com a minha mãe para conquistar alguém parecido com meu pai. E o menino a mesma coisa. Ele se identifica com Uhum. o pai para conquistar alguém parecido com a mãe. Então, quando a gente tem essa estrutura bem formada, a gente está, além de tudo, oferecendo modelos para a criança que vêm de encontro com aquilo que ela está
fisicamente preparada para ser, hormonalmente preparada para ser, psiquicamente preparada para ser. Simone, mas existem pessoas que têm disforia de gênero. É lógico que existe. Óbvio que existe. E tá tudo bem, não tem problema. Entendeu? Vamos lá, vamos acolher, vamos cuidar, vamos aceitar, vamos tudo. Agora, não vamos criar problema onde ele não existe. Não vamos ensinar as pessoas que é todo mundo igual, porque não é. Entende? Eu acho que Você falou assim, esse é o ponto. A gente você falou uma coisa está muito na era do não interessante, problema, que eu né? queria só comentar. Você falou assim, são coisas tão óbvias, né, que dá para ver, que eu não entendo como que as pessoas não enxergam. Então, eu vou te dizer o seguinte, que hoje em dia as pessoas estão com muita dificuldade de enxergar o real, a vida real, as coisas reais. Por quê? Porque os discursos estão cheios de narrativas. Cheio de narrativa, Sim. cheio de narrativa. Então, o imaginário das pessoas está povoado com narrativas, né? Homem e mulher igual, é tudo cultural. É tudo cultural. Como assim cultural? A menstruação é cultural? O útero é cultural? A voz grossa é E, cultural? e eu acho que os pais não estão se preparando adequadamente para saber filtrar o que é narrativa, de onde vem, qual é o interesse por trás, o que existe de, de, de real, de fantasioso nisso tudo. Exatamente. Eu acho que, no fundo, eles estão meio ingênuos assim, em relação ao macro da coisa, né? Sim, E aí fica exposto, não tem as jeito. pessoas vão, né? Só vão. E não param para ver o que está por trás disso tudo. Né? Pois é. Hoje mesmo, não hoje, ontem que acho que foi um vídeo no Instagram, que é um trechinho também de uma live que eu fiz com a Mãe dos 11, com a mesma do podcast, Aham, e, e a gente falou, eu estava falando sobre isso, né, da masculinidade e tal. Nossa, tem comentários assim, desse tamanho, enormes, falando que é um absurdo, onde se viu, que isso é coisa de preconceito, porque já se sabe que a diferença entre homem e mulher é cultural. Né? Olha, eu vou te falar, eu ponho um homem e uma mulher do lado, eu me sinto, desculpa, hein, eu vou ser um pouco, eu me sinto burra se eu achar que aquela diferença é cultural. Não, não, Sabe? Eu falo assim, gente, mas será que meu olho tá me mostrando coisa só cultural? e tem uma frase de algum livro distópico que alguém questiona, assim, uma pessoa que está vendo o óbvio, eu não sei de qual que é, mas é uma frase muito legal, que o ditador olha para a pessoa e fala assim, mas você vai acreditar em mim ou nos seus Pois olhos? é, pois é isso. Eu digo, É isso. né? Quer dizer, eu olho para um homem, olho para uma mulher, um do lado do outro. Se eu olhar para aquilo e acreditar que toda aquela diferença é cultural, então eu acho que eu estou cega. Não, não tem como, não tem Entendeu? como. Você falou do exemplo do estudo da Noruega, que acompanharam, né, meninos e meninas e tal, desde o começo, e a questão da escolha profissional. Tem um outro estudo que é sobre desenho, e aí já é bem novinho mesmo, é criança no jardim de infância, e aí em vários países fizeram com meninos e meninas, deram uma folha para eles desenharem o que viesse na cabeça. E no geral, as meninas desenham coisas muito harmoniosas, desenham montanhas com o solzinho, com a nuvem, com a coisa. E os meninos, eles desenham paisagens também, porque eles não têm muito na cabeça. Eu acho que era muito novinho, assim, 5, 6, 4 anos, alguma coisa assim. Mas, geralmente, tem um componente ali de dinâmica. Alguma coisa batendo, alguma coisa caindo. Tinha uns que desenhavam um soldado, assim, meio que arrastando, assim, para fugir da trincheira. Sabe? Então, assim, por mais que tivesse coisas Elemento. parecidas, né, tipo a paisagem, tinha elementos voltados para o dinamismo, para ação, para coisa. Inclusive, teve crianças que foram encaminhadas para psicólogo e tal, porque desenharam essas coisas de tiro, né? Ah, tiro. Eles estavam vendo uns filmes de tiro, alguma coisa de exército, alguma coisa assim, desenhou aquilo
isso hoje é tido como um Pois problema. é. Não, veja só. Hoje em dia, você não pode mais brincar com espada, você não pode mais Hum, brincar com arma. Menino, gente, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho duas meninas e um menino, agora duas mulheres e um homem, né? Mas eram crianças. E aqui em casa a gente tem um quintal enorme, né? Um quintal com árvore, um quintal muito grande. Mas o que o meu filho pegava de galho para fazer espada e para fazer faquinha e para fazer. Então, assim, enquanto as meninas pegavam galho e pegavam folhinha e pegavam as coisas para fazer comidinha, fazer chapa, então é boneca, né? comidinha, mãe, olha, essa aqui é a colher, essa aqui é a faca, essa aqui não sei o quê, mas tudo para fazer as coisas. O Giovanni, ele pegava aquele galho e vinha. Dá para fazer uma espada? Pai, dá para fazer um estilingue? Gente, e assim, ele é o terceiro. São duas meninas mais velhas. Se fosse cultural, ele ia ser um Teria moleque entrado que na mais ia brincadeira das brincar de meninas, né? boneca e de casinha. Entendeu? Porque Sim, as mais velhas eram modelo para ele. Concorda? sim. Ixi, ficou mudo. Simone, eu acho que ficou mudo. Nem eu tô te ouvindo. Ah, agora voltou. Agora voltou, eu também não estava te ouvindo. Ah, não, deve ser algum bug aqui então. É. Você estava falando, a última coisa que você falou foi que elas eram um modelo para ele, que ele ia seguir e ia acabar brincando com as coisas Se delas, fosse né? cultural, ele ia querer sempre fazer o que elas faziam e aprender com aquilo, tá certo? E, no entanto, não. Ele era o tempo inteiro. O Giovanni tinha duas coisas. Era bola, 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 bola. Podia ser bola de basquete, de futebol, de vôlei, de tênis, qualquer bola. E que foi? Até aquelas bolinhas de que você põe um real, assim, sai a bolinha, sabe aquela bolinha? Até, Aquelas pererequinhas, né, que até ficam. aquilo tudo era bola. E tudo era espada e arma. Então, todo pedacinho de pau que ele achasse aqui no quintal virava uma arma. Então, veja só, é natural. E é um modo de Sim. elaborar, inclusive, a agressividade do menino, a agressividade da menina. Não tem problema que eles brinquem com isso. Ninguém vai virar um assassino porque brincou de espada ou de revolvinho, de mentira quando era pequeno. Tinha aqueles revolvinhos de espoleta que, inclusive, dava tiro mesmo, de verdade, né? Você comprava a espoletinha, botava assim, você ia apertando. Ele tinha Eu tive, um acionador ali que batia e estourava. Era muito mais eu real do que tive esses de isso hoje de daí brinquedo. quando eu era pequena. Pois é, Entendeu? E eu exato. não sou capaz de matar ninguém. Por quê? Pois é. Porque a gente educou, foi educado nas virtudes. Porque nós temos um juízo moral bem formado. Agora, hoje em dia, Exato. você tem medo de deixar a criança brincar com essas coisas porque você não forma o seu filho. Você não forma o caráter do seu filho. Você não dá limites para o seu filho. Então aí, não é porque ele brincou com a arma, mas é porque ele não teve a formação que ele precisava ter para enfrentar o mundo sem desmoronar, né? Ou para um E lado aí, de. Ainda tinha que economizar a espoleta. exatamente. Podia ficar tirando demais, não, porque aí ia ter que comprar outra. Aí era uma por semana, e tem que esperar acabar a semana para É comprar outra. isso mesmo. É isso mesmo. Mas então é isso, eu acho que assim, a gente precisa focar mais, sabe, Rafael, nessas coisas que são estruturais, né? Então, em termos bons modelos e termos autoridade para educar os filhos nas virtudes e parar de se preocupar tanto com essa performaria, sabe? Porque no fim É, parece que, nossa, você deu a espadinha pro seu filho, você está formando um assassino. Não, não é isso, né? Absolutamente. eu acho que, no fundo, resumindo tudo, é assim, focar no que é o básico e o básico bem feito. Bem feito, E o exatamente.
resto, e é legal uma fala que você tem em um daqueles vídeos, que você fala que daí sai a possibilidade da liberdade. Sim, Porque se o básico bem feito tá feito, né? A partir dali, dentro daquela construção que os pais criaram, dentro daquela estrutura, daquela fundação bem feita, a criança pode ser livre o que for, que ela vai continuar dentro daquele arcabouço moral que foi passado. lógico. Deixa eu explicar isso, que eu acho isso muito importante, muito importante. Aquilo é Os maravilhoso. pais, eles acham assim, ó, muito. E não é porque os pais, não é porque tiraram do nariz, não, viu, gente? Os pais querem muito acertar, eu sei disso. Mas essas teorias tão confusas, que ficam falando, não, mas tem que deixar a criança escolher, porque senão, quando ela for adulta, ela não vai saber escolher. Você tem que deixar a criança decidir, senão ela nunca vai decidir. E os pais ficam malucos com isso. Veja só, Uhum. para a criança tomar uma boa decisão, para a pessoa, não a criança, para uma pessoa tomar uma boa decisão, ela precisa ter critérios. Então, ela precisa saber o certo, o errado e as consequências. Então, se eu decidir por isto, as consequências vão ser estas, essas e essas. Se eu decidir por aquilo, as consequências vão ser estas, essas e essas. Então, o que é melhor para a minha vida? Isto. Então, eu vou decidir. Muito bem. A minha autoridade de mãe, a autoridade de pai, ensinam para a criança esses critérios. Então, quando eu digo assim, olha, vamos no parque, põe esta roupa. Ah, mas eu quero aquela lá. Não, mas para o parque é esta daqui, tá certo? Essa daqui Uhum. é para festa, essa daqui. Então, eu estou ensinando a minha criança que existem critérios, né? Eu quero comer tal coisa. Olha, hora do almoço é esse aqui. Vamos lá, come, você vai ficar forte, tal, tal, tal. Então, eu estou ensinando para minha criança que existe um hábito bom de alimentação, existe um hábito ruim. Isto vai fazer ela poder exercer a liberdade no futuro. Por quê? Porque a liberdade não é só eu escolher o que eu quero. A liberdade é eu conseguir escolher o que é bom, o que vai ser um Sim. bem para mim. Aí mora a minha liberdade, tá certo? Porque se eu escolho algo que é bom, eu me mantenho livre. Então, quem é Sim. livre? Quem consegue escolher apesar de si, tá? Então, a minha Quem não é tendência... Oi? quem é livre é quem não é escravo do instinto, De né? si mesmo. Daquele primeiro. De si É, mesmo. exato. Então, por exemplo, o meu impulso é, sei lá, comer um pote de sorvete. Quando que eu sou livre? Quando eu falo assim, não, eu vou comer uma bola de sorvete. E eu me domino. Eu não sou escravo de mim mesmo, do meu instinto, do meu impulso, como um animal é, certo? Exato. Então, para eu ser livre, eu preciso passar por um processo educativo. Quem não passar por esse processo educativo não consegue chegar à liberdade. Por isso que a autoridade gera liberdade. Entende? Então, os pais não precisam ter medo de exercerem a autoridade. Porque exercer bem a autoridade gera liberdade. Depois a pessoa vai fazer o que ela quiser com aquilo. Tá certo? Mas se ela não Sim. recebe a herança, ela não tem nem como negar. Não tem nada para negar que ela não recebeu. Ela não tem nem armas, né? Ela não vai ter armas para conseguir isso. Né? Então, acho que isso assim, é muito importante que as pessoas tenham na cabeça, sabe? Não é porque eu estou decidindo o que o meu filho vai usar de roupa hoje, que ele tem 3 anos, que ele nunca vai saber escolher a própria roupa. Claro que não, tá certo? Eu É, estou não faz o ensinando menor para ele os sentido. critérios. E aí, depois de uma Sim, certa idade, eu vou treinando isso com ele. Falar, escolhe você. Ó, essa gaveta aqui todinha pode ser para ir para o parque. Escolhe qual você quer, né? E assim, vai gradativamente crescendo essa... o leque de opções, né? Exatamente.
Então sim. é isso, Rafael. Não sei se tem alguma pergunta aí ainda, se a gente já respondeu. E uma que passou aqui, que eu não consegui ler o nome, deixa eu ver se eu consigo voltar, que eu achei interessante, que eu acho que deve ser, deve ser uma dúvida de muita gente. Da Eliane Lacerda, ó. Como formar nossos filhos trabalhando fora? Parece impossível. Existe algum, algum macete para a gente ter mais sucesso com isso? Olha lá. Sim. Impossível não é, tá? Eu sempre trabalhei fora. Eu nunca fiquei só em casa. Né? Tudo bem que eu trabalhava em escola, em consultório, e sempre que possível os meus filhos estavam comigo. Mas não é impossível. O problema é o seguinte: nós temos que nos fazer presentes, mesmo que à distância. Tá? Então, por exemplo, Hum, uma mãe que trabalha fora, ela não pode, ela tem que priorizar. Já que ela tem que trabalhar fora, ela tem que abrir mão de outras coisas que ela faria para dedicar mais tempo aos filhos. Né? Então, às vezes acontece que a mãe trabalha fora, aí ela sai do trabalho, ela vai no mercado, ela vai na academia, ela vai, e depois ela vem para casa. Né? Então, aí a gente já tem que fazer né? Olha, eu tenho que focar aqui. Meus filhos estão em idade de formação, eu vou ter que estar mais presente. Segunda coisa, a mamãe organiza a rotina. É a mãe que faz a rotina acontecer. Mãe, pai. Então, hum, ó, a rotina vai ser esta e esta. É a vovó que fica com a criança? É uma babá que fica com a criança? É deste jeito que é para acontecer. Né? A gente se faz presente dando uma ligadinha, sabendo se está tudo em ordem, né? Então, nós precisamos achar um monte de estratégias para que a gente esteja presente, mesmo na ausência. E para que a gente esteja presente fisicamente o máximo de tempo que for possível. Né? Por isso que eu falo sempre que essa igualdade bagunçou a vida, né? Por quê? Existem trabalhos muito mais fáceis de compaginar com a educação dos filhos. Agora, realmente, uma mãe executiva que viaja, que passa 15 dias fora de casa, que é mais difícil de se fazer presente, né? Então, existem algumas coisas que a gente precisa fazer opções, né? São algumas coisas que sim. precisa falar, bom, e aí? Né? Se a encruzilhada for muito grande, eu vou ter que fazer uma opção. Agora, se nós tivermos uma capacidade criativa e ativa, né, de se fazer presente, então é muito possível. Mas o protagonismo a gente tem que É, saber, tá na nossa mão. Não pode ficar na mão da avó, não pode ficar na mão da babá. Não é falar assim, tá com a vovó, faz tudo que a vovó falar. Não, porque daí não, aí não sou eu que estou educando, né? Então, sim. esse É, controle tem que estar na mão da mãe. e aí a gente volta naquela questão do básico estrutural, né, do símbolo. Qual que é exatamente o símbolo da avó e o símbolo do avô? Não é o mesmo símbolo da mãe. Então a avó e o avô, eles vão servir para uma outra coisa, que não é ficar, sabe, cobrando, educando, né? Eles não é isso que é para o avô e para a avó fazer. É para fazer besteira mesmo, para dar os treinos na hora errada. Enfim, né, assim, a gente pega o que representa um avô e uma avó seria isso. Pois é, E a nossa função como pai e como mãe seria uma outra. pois é. As Mas coisas, quando misturarem, não vai dar errado. você é de São Paulo, Rafael? Não. Não, eu sou de Minas. É Bom, um. nas Minas também acontece bastante. Aqui em São Paulo é muito comum as avós ficarem com as crianças quase que o dia inteiro. E aí Uhum, é aqui, acontece, por aqui então, também. e aí o que que acontece? A gente vai querer exigir da avó uma coisa que ela às vezes não tem nem energia para fazer mais, É exato. né? Olha, mas precisa de saudade, precisa fazer isso. Bom, mas ela não dá conta. É injusto com elas. Então, aí a gente tem que ver, será que é o melhor estar com a avó? Tudo isso precisa ser planejado.
O que eu costumo falar muito, sabe? Eu até tenho um produto aí no Instagram que chama Preparando o Voo. O que eu costumo falar muito é o seguinte: nós precisamos planejar a educação do filho. Não é assim, vai indo, vai indo, vai indo e vamos ver onde vai dar. Porque não dá certo, entendeu? Então a gente Uhum. precisa planejar, a gente precisa ser estratégico, a gente precisa saber, olha, o que que eu, aonde eu quero conduzir esse meu filho? Qual é o objetivo? Então as minhas ações têm que ter esse objetivo claro. É por isso que eu falo que educar os filhos é um projeto. A gente precisa fazer um projeto. A gente faz projeto para tanta coisa, né? A gente faz roteiro para Para quase live, tudo, faz né? projeto para empresa, faz projeto para tudo. Por que educar o filho não vai ter um projeto? Né? Então a gente precisa ter esse projeto para educar bem o filho. E às vezes, olha, de fato, a avó não tem condição de ficar com aquela criança. É melhor que ela fique na escola, ou é melhor que ela fique com uma pessoa mais jovem que vai poder seguir as minhas orientações e vai fazer, né? Sim, É mais adequado? Bom, quanto que eu gasto, quanto que eu ganho? Será que eu não consigo um trabalho que seja um pouco diferente, mas que me faça mais presente? São é. milhares de alternativas. Mas para E nenhuma delas é fácil, nenhuma né? delas. A questão é essa. Só que Nenhuma para eu delas vai ser encontrar as fácil, mas alternativas, eu tenho que pôr minha cabeça para pensar. Eu tenho que sim, planejar. Senão, quando eu vou ver, já foi. Né? Então, acho que é verdade. isso é muito importante. Joia. Tá certo? Nossa, foi fantástico. Eu adorei. Acho que o pessoal gostou muito aí também. Tá tendo bastante comentário. Ah, que bom. É ótimo. Fico feliz. Nossa, legal. Simone, você tem. Eu estava vendo o link da sua bio, e você tem alguns cursos, né? Então todos ali estão É. abertos? Ou você faz um esquema de lançamento? Não, eu tenho Como é que vários você faz? abertos lá, que é a Conquista da Autoridade, é um deles, que eu acho que é muito interessante. Tem outro que é uma masterclass que chama Superando a Birra, né? Birra é um assunto muito Tem legal. uma masterclass sobre birra, eu tenho um curso sobre temperamentos. Agora, tem um projeto, que é esse projeto Preparando o Voo, que eu lancei em fevereiro e agora a gente fechou, né? Porque eu gosto de fazer o projeto em turmas. Porque daí eu vou acompanhando as Uhum, turmas, a gente vai tendo aula online, entendeu? No desenvolvimento do projeto. E então ele não está aberto, mas os outros todos estão. Os outros eles ficam ali no perpétuo, quem quiser adquirir é só entrar lá no link. legal. E a consultoria também, né? Da orientação Ah, sim, familiar. lá no link Também também está eu aberto. tenho o WhatsApp, né? Quem quiser, quem precisar marcar consultoria, é só me chamar pelo WhatsApp, Ah, que legal. tá bom? É, pessoal que está aí também, se alguém se interessar, se tiver algum pai por aí, o pai de menino principalmente, eu tenho um podcast que é o Pai Old School, que é exatamente uma ideia de retomar conceitos antigos que estão sendo atropelados e tal. Já tem lá quase 60 episódios lá, dá pro pessoal, tem bastante coisa para o pessoal se divertir Ah, lá. que legal. Tá só no Spotify por enquanto, mas de repente mais para frente, quando tiver mais tempo, eu dou uma expandida nisso aí. Ah, que legal, bom saber. Vou dar uma olhada lá. Dá uma olhada lá, acho que vai ser legal. Simone, eu queria te agradecer demais, olha, com 1h20 do seu tempo aqui. Eu acho que tem um tesouro enorme nessa live aqui, vai ficar salvo aqui no Ah, que perfil. bom. Assim, muito, muito obrigado mesmo, foi muito legal, aprendi bastante, acho que um monte de gente aqui aprendeu bastante também. E se você deixar o seu recado final. Ah, e outra coisa que eu queria recomendar para as pessoas que estão aqui, assistam lá o podcast com a Simone na Brasil Paralelo, que aquele episódio também é maravilhoso. Muita das coisas que você falou aqui, e lá outras coisas também com uma profundidade maior, um alcance maior, enfim. Realmente é fantástico. Aquele O pessoal podcast. precisa assistir lá. Ficou muito, Então, muito legal. eu gosto sempre de dizer assim, né, que a nossa família é o nosso maior bem, né? Então, assim, é a equipe mais importante que a gente tem e é o único lugar onde a gente é insubstituível. Então, nós vamos pensar muito nisso, né? Pensar assim, olha, nesta empresa eu sou insubstituível. Em todas as outras,
você sai amanhã aí, te mandar embora do trabalho, depois de amanhã tem outro lugar, né? Agora, na Sim. família, não. Aquilo que a gente não fizer, vai ficar por fazer, né? Então, como é um tesouro muito precioso, eu gosto de estimular os pais a dedicarem o melhor para os filhos e para a família, porque é realmente aquilo que vale a pena na vida. Inclusive porque passa muito rápido, Muito né? rápido, E quando muito. vê, passou. É, Pode ter certeza. Eu sei é, disso, porque os meus estão todos adultos. Eu falo, Jesus, nossa Senhora, como passou rápido. é. Os meus estão novinhos, mas eu fico vendo assim como a gente pisca, né? E aí já tá lá, 1, 2, já vai fazer 3 anos daqui a pouco 6, 7, 8, daqui a pouco tá saindo de casa, É isso aí. e é isso. E aí o que sobra depois é aquele monte de coisa assim, nossa, podia ter feito isso, aquilo melhor e tal, mas aí já foi, já É, era, né? Então é melhor pensar antes e fazer direito. isso mesmo. Muito obrigada pelo Isso aí. convite, viu, Rafael? Simone, obrigado, Fiquei muito viu? feliz de Obrigado participar. você pelo. Imagina, o prazer foi meu. Obrigado mesmo. Boa noite, então. Fiquem com Deus, viu, Boa gente? noite. Tá? Obrigada a todos que Fica com estavam Deus. aí Tchau. com a gente. Obrigado, gente. Até.